Então, gente, vim aqui pra falar sobre o livro que eu tô lendo, que é O Iluminado. Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, porque não sou de ler terror. Acho que eu não sou muito de ler nem mistério, nem terror, nem thriller, nem esse tipo de livro. Mas O Iluminado era um livro que eu já queria ler há muito tempo. Eu tive vontade de ver o filme, mas eu queria muito ter a imersão de conseguir ler o livro. Bom, primeiro eu vou contextualizar vocês sobre o universo do Stephen King, que para quem não sabe, ele tem muitos livros e filmes bastante conhecidos, como o It, o Iluminado, o Nevoeiro. Inclusive tá saindo a série agora, que é o It, Bem-vindos a Derry, que tem personagens que são mencionados em O Iluminado. Então, esse universo do Stephen King, ele é como se fosse um universo compartilhado. Não sei se vocês já leram Carrie Soto, da Taylor Jenkins, nem outros livros dela, mas esses livros também têm um universo compartilhado. O Stephen King, ele tem esse universo compartilhado, mas de outra maneira. No Iluminado, a gente acompanha a família Terrence, alguma coisa assim, que é o Jack, a esposa dele, e o Danny, que é o filhinho dele. A gente sabe que o Jack passa por vários problemas, ele é alcoólatra e ele tá tentando deixar o álcool. É por isso que um amigo dele consegue um emprego para ele no hotel Overlook, que é onde vai se passar toda a trama do livro, assim bem dizer, todas as cenas de terror, as cenas de suspense, os personagens principais, todos eles vão se passar nesse hotel, que é muito famoso e que inclusive ele existe na vida real, lógico que não com esse nome, não com esses dizeres, mas ele é um hotel bem famoso, usado em vários filmes, em várias séries. A gente conhece esses três personagens principais. A gente tem o Jack, que tá tentando superar o alcoolismo, o problema com o alcoolismo. A agressividade também é um ponto bastante forte nesse livro. Tem algumas cenas, assim, de agressão muito forte. Tem momentos em que o Jack bate e agride o filho dele por conta do vício no álcool. Então, assim, não é um livro leve, definitivamente. Não só das partes de terror, de suspense, de cenas, mas o próprio enredo do filme ele já não começa leve, sabe? Aí a gente tem a esposa dele, que no momento não me vem à mente o nome dela, porque essa personagem, ela é literalmente esquecida. A gente tem ela como uma personagem esquecida, até porque ela todo momento se coloca nesse papel de esquecimento. Na cabeça dela, ela própria fala que o filho dela só liga pro pai e o marido dela só liga pro filho. Tipo, ela se sente nesse lugar de não pertencer àquela família. Ela tá ali como se ela tivesse sido só a progenitora do menino, que é, entre aspas, o nosso personagem principal, já que ele é o iluminado da questão. Ele é quem tem a questão de ter superpoderes, entre aspas. Ele tem toda essa questão de ter visões. Ele até cita um amigo imaginário, que na verdade não é um amigo imaginário. É um ser que faz parte dessas vivências e visões que ele tem, mas os pais deles colocam isso como um amigo imaginário. Creio eu que eles de fato não querem enxergar que o filho deles tem algum tipo de problema, ou até mesmo dinheiro, já que a família passa por uma situação financeira muito complicada, já que o Jack perdeu o emprego por conta de uma agressão de um aluno, já que ele é professor. E ele é um romancista, então aconteceu uma confusão e por conta dessa confusão ele acabou perdendo o emprego dele e foi trabalhar no Overlook. Ao chegar no Overlook, ele tem que levar a família dele, já que eles vão passar uma temporada lá, tipo uma temporada de gelo, de neve. Então vai ser um momento em que eles vão ficar incapacitados de sair de lá. Ele fica meio como o caseiro desse hotel. Só que a questão é, algumas pessoas já dizem que esse hotel tem algumas questões com assombração. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte do livro, que, tipo, a partir do momento em que o Overlook é mencionado, a gente já fica com muito medo. Tipo, eu pensei, meu Deus, vem aí as coisas mais monstruosas possíveis acontecendo nesse hotel. Eu pensei exatamente assim, porque até tem um momento em que um outro personagem, que é o Dick, menciona que já tiveram histórias de terror, de fantasmas e de assombrações nesse hotel. Então, assim, quando começou a menção do hotel, eu comecei a ficar apreensiva. Tipo, o terror do livro começou a me atingir. Tem até algumas cenas que eles relatam de que algumas funcionárias já chegaram a ver.
de que houve muitas mortes naquele hotel, mas como é um hotel famoso, eles acabam mascarando, eles escondem, eles fazem de tudo para não sair nos jornais. Então, o próprio hotel em si, ele já é muito problemático. Aí a gente junta com o Jack, que é problemático por conta do alcoolismo, e a gente junta com o Danny, que o menino é problemático por inteiro, gente. Esse menino é, ó... E acontece que o menino começa a ter muitas visões com algo que ele não sabe, porque ele não sabe ler, mas eu andei dando uma pesquisada, gente, eu fiquei assim, muito, tipo, hiper focada nesse livro. E aí eu dei uma pesquisada e basicamente algumas visões que ele não consegue ler, já que ele tem 6 anos, é basicamente o amigo imaginário dele, que na verdade é bem perverso, ele faz umas coisas bem ruins com o menino, eu fico com muito medo. Ele começa a mostrar algumas cenas desse hotel pro menino, cenas envolvendo morte, sangue, coisas muito pesadas. E o menino não sabe como externalizar isso, ele não sabe como falar pros pais dele, ele não sabe como falar porque ele não sabe ler. E a todo momento, esse amigo imaginário dele pede pra ele ler coisas e ele não sabe o que se passa, ele sabe que tá tentando ser avisado de alguma coisa, mas ele não sabe. Outra coisa sobre esse menino, que é o iluminado, ele é uma criança muito emotiva, justamente por ser um iluminado. Eu acredito que ele tem esse senso de emoção muito grande. Ele sabe que os pais dele estão um fio para se separar. Então ele tem muito medo de que tudo que ele faça acabe gerando uma separação nos pais dele. Então ele tem essas visões, ele não conta. Ele passa mal, ele não conta. Ele de fato faz tudo para que os pais deles consigam seguir firme. Então, assim, o coitado desse menino sofre, gente. Ele sofre muito, de verdade. Eu tenho pena assim da criança, sabe? Assim, tenho muita pena da criança. Eu acho que é o personagem que mais sofre. Inclusive, eu descobri recente que o filme, o livro e o filme do Dr. Sono, na verdade, é esse personagem do Danny pós tudo que aconteceu no Hotel Overlook. Então, talvez quando eu terminar o Iluminado, eu siga pra esse livro. Mas eu não terminei ainda de ler o Iluminado, então eu não posso dizer com todas as conclusões. E eu também não quero dar spoiler. Se você vai assistir o filme ou se você vai ler o livro, eu não quero dar spoiler. Eu quero falar meio que por cima, pra deixar um suspense, sabe? Porque o livro é muito legal, apesar de ser bem denso. Ele tem 400 e pouquinhas páginas. E assim, é um livro que passa ou muito lento ou muito rápido. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão. Eu sinto que ele é um livro que, se você devorar ele, ele vai passar muito rápido. Mas se você for pausando, se você for tranquilo, ele vai passar muito devagar. Inclusive, isso foi um ponto pra mim que me pegou, porque parece que ele é um livro que não acaba mais. E eu acho que ele é um dos poucos que não pega tanto o universo do Stephen King assim. Eu acho que pega a partir do final, mas eu acho que se você quer começar no universo do Stephen King, existem outros. Outros que são melhores, que entram nessa coisa mesmo dos iluminados, dos superpoderes, dos monstros, entre outros. Inclusive, eu gostaria muito de ler Misery, tenho muita vontade. E em uma das cenas que a gente tem, eu não sabia exatamente o que era o Iluminado e eu não me acreditei totalmente no universo do Stephen King. Então, em uma das cenas que a gente tem dentro do hotel, já dentro do hotel, a gente conhece o Mr. Dick. E ele chama o menino pra falar com ele, ele chama o Danny pra falar com ele e começa a explicar que ele sabe que tem uma força muito forte no menino, que ele gostaria que o menino explicasse pra ele. E aí ele fala: Danny, você é um iluminado? A minha mãe deu um nome pra esse tipo de gente. Esse tipo de gente se chama o iluminado. Eu sou um iluminado e você também. E aí a gente descobre que existem muitos outros iluminados no universo do Stephen King. Por exemplo, a Kelly, a estranha, ela é uma iluminada, mas não se passa no mesmo universo de O Iluminado, do livro do Iluminado. As crianças de It, a Coisa, são crianças iluminadas, por isso que, de certa forma, elas têm um certo poder sobre o monstro, o It, cabeção, monstro. E o It passa no mesmo universo de O Iluminado, da mesma forma que Dr. Sono. Tanto que agora, em Bem-vindos a Derry, a gente tem o Mr. Dick quando criança. Então, assim, é um personagem que ele vai zanzando em muitos livros, muitos filmes. E é por isso que eu digo que esse universo é muito interessante.
Com certeza tem muito mais coisas de O Iluminado. É uma pena que eu não tive muito tempo de terminar pra poder gravar esse vlog, porque primeiramente eu estava muito ansiosa pra compartilhar esse universo e assim, completamente embasbacada. Assim, estou adorando muito O Iluminado. Tem cenas pesadas, tem cenas difíceis, mas o terror dele eu não sei explicar a sensação que me dá. Ele é um terror gráfico, mas ao mesmo tempo ele não é um terror que te dá um suspense muito grande. Tipo, não é aquele terror. O Stephen King consegue escrever. Não um terror que vai. Não, ele escreve um terror que vai. Acontece alguma coisa. Você fica assim, meu Deus. Ele te dá um fio da meada pra que você continue. Você vai. Ele te dá outro fio da meada pra que você continue. Você vai. É como se ele fosse dando pequenas esperanças pra você ao longo do livro. Pequenas chances de você pegar o que tá acontecendo, pequenos plot twists. Ele não tem um ápice completo. Claro que, tipo, ele tem um clímax, ele é um livro, mas ao longo do tempo a gente vai tendo vários mini ápices até chegar no clímax do livro. Então, pra mim, eu acho que é o que deixa a escrita dele muito mais interessante. Não sei explicar, mas eu gostei muito da escrita dele. Pretendo ler outros livros. Ele, assim, te dá uma certa ânsia de continuar lendo, por mais que sejam livros pesados. O Iluminado, eu tenho uma ânsia de continuar lendo ele, apesar de algumas cenas, e aí passa cenas pesadas. Só que você fica com aquilo de, nossa, eu quero muito mais. Não são cenas pesadas que vão te fazer parar de ler, ou, sei lá, não ter uma noite de sono. São cenas pesadas que você vai passar uma noite de sono acordada, pensando em tudo que ele tá te prometendo. Você vai passar uma noite acordada pensando em tudo que vai acontecer nesse livro ainda. Gente, é muito instigante. É um livro muito instigante. Eu gostei muito de ler ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da Heaven. E deixem um like no canal, tá? Beijinho. Se inscrevam também. Tchau.